Olá, bom dia para você que acompanha o SBT. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia nesta quinta-feira, 7 de março. Estamos no ar ao vivo, agora são 3 horas e 16 minutos e seguimos com o SBT Notícias. E eu começo falando que a polícia prendeu um cadeirante que se passava por motorista de aplicativo. Assim, ele aproveitava para assaltar e abusar de mulheres na Grande São Paulo. O suspeito foi preso no final da noite dessa quarta-feira no município de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Antônio Luiz da Silva, de 47 anos, é cadeirante e se apresentava como motorista de aplicativo de transporte para abordar as mulheres. A última vítima estava sozinha em um ponto de ônibus quando Antônio ofereceu uma carona a ela. Durante o trajeto, a mulher foi surpreendida pelo homem que anunciou o assalto e exigiu que o celular dela fosse entregue. Em seguida, Antônio propôs devolver o aparelho caso fizesse imagens da jovem nua. Desesperada, a mulher permitiu que fosse filmada e em seguida foi liberada. Assim que abandonou a jovem, o carro em que o suspeito estava apresentou problemas mecânicos. A vítima procurou a polícia, que foi até o local e conseguiu prender o suspeito na frente da esposa e de um amigo, que ajudavam a consertar o veículo. Antônio, que é casado há 25 anos e tem 2 filhos, foi autuado por estupro. O caso foi registrado nessa delegacia da cidade. Um novo caso de feminicídio foi registrado em Guararema, na região metropolitana de São Paulo. Um homem matou a esposa na frente dos 2 filhos dela e depois tirou a própria vida. As crianças de 3 e 5 anos ficaram em estado de choque. O crime ocorreu na casa da família no bairro Colônia. Segundo a polícia, durante uma discussão, Antônio Bueno, de 47 anos, executou a tiros a esposa Cíntia de Jesus Silva, de 22 anos. Depois usou a mesma arma para se matar. A arma utilizada no crime, no suicídio, é um revólver calibre 38, de numeração suprimida. E o autor do homicídio, ele não tinha nenhuma passagem criminal. Os vizinhos contaram que Cíntia e Antônio se conheceram pela internet e passaram a morar juntos há 3 meses. Disseram ainda que as brigas eram frequentes. As crianças não sofreram ferimentos. Elas foram levadas pelo Conselho Tutelar para uma casa de acolhimento na cidade. E um vendedor de carros suspeito de espancar a namorada no Espírito Santo mandou mensagem para a mãe falando sobre o crime. O caso chocou a pequena cidade de Dores do Rio Preto e repercutiu em todo o país. A vítima foi abandonada em uma estrada e encontrada pela família. O agressor deve responder por tentativa de feminicídio. Imagens do circuito de segurança flagraram o momento em que Jane Cherubim, de 36 anos, e o ex-namorado, Jonas Amaral, de 34, saem juntos de carro. Era por volta das 3 da madrugada. Cerca de 2 horas depois, o carro branco segue na mesma direção. Quem dirige é o irmão da vítima. Desconfiado do sumiço de Jane, ele decide fazer o mesmo percurso feito pelo casal. 5 minutos depois, o carro volta em alta velocidade. O irmão de Jane havia encontrado desacordada na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó. Jonas teria enviado este áudio para a mãe de Jane logo após o crime. Ele fala que está cansado de ser rejeitado pela namorada. Eu estava lá no bar trabalhando, pedi para ela perto de mim lá, ela não quis, para fazer desfeita da minha pessoa, Damaris. E ela que está aqui agora fingindo que é não sei o que, ela está desmaiada no asfalto. Eu cansei, Damaris. Eu fiz de tudo para vocês, cansei mesmo, de coração. Jane foi brutalmente espancada, torturada e estuprada pelo ex-companheiro. Ela foi encontrada seminua e desacordada na estrada. O relacionamento durava pouco mais que 1 ano. Em uma rede social, Jonas declarava amor pela ex-companheira. A suspeita é que uma crise de ciúmes de Jonas tenha motivado o crime brutal. A família tomou conhecimento logo no início do relacionamento de que ele supostamente já teria agredido uma outra pessoa num outro relacionamento dele. Mas o rapaz foi transmitindo uma certa segurança para a família. Ainda segundo o advogado da família de Jane, ela segue internada em um hospital na cidade mineira de Carangola. Jane está sedada e ainda não consegue falar e nem abrir os olhos. Ela se encontra atualmente, com um quadro estável, graças a Deus,
mas ela ainda não consegue abrir os olhos, tamanho inchaço que os olhos se encontram. Ontem, no final do dia, que ela conseguiu pronunciar algumas palavras, mas ainda também em decorrência dos ferimentos e do inchaço que a boca dela se encontra, ela conseguiu falar pouca coisa. Jonas segue foragido. Um turista acabou gravemente ferido ao ser atropelado por uma moto aquática no litoral de Santa Catarina. O acidente aconteceu numa praia de Balneário Camboriú. De acordo com os bombeiros, a vítima teve ferimentos no crânio e fraturou um dos braços. O piloto fugiu do local. Agora a Marinha investiga se a moto aquática estava em área proibida no momento do acidente. Se comprovado, o condutor pode ter a habilitação cancelada e responder criminalmente na justiça. E olha só, um jovem de 18 anos foi baleado no rosto durante uma confusão numa estação de ônibus no Distrito Federal. A vítima voltava das festas de carnaval quando foi atingida. O autor do disparo é um segurança do local que atirou enquanto tentava conter um grupo que depredava a estação de Santa Maria. Os vândalos teriam partido para cima do vigilante e, suspeitando que fosse um assalto, ele atirou. O rapaz ficou com a bala alojada na boca e está internado, mas não corre risco de morrer. 3 pessoas morreram e uma ficou ferida num ataque a tiros em Porto Alegre. Segundo testemunhas, 4 homens participaram. Encontrou pinos de cocaína. O sobrevivente seria o único que não tinha ligação com as atividades ilegais. Além da celebração de missas, nesta quarta-feira, a Igreja Católica lançou a campanha da Fraternidade de 2019. O tema é Fraternidade e Políticas Públicas. O objetivo é estimular a participação popular na elaboração de programas de desenvolvimento nacional. Imposição das cinzas em sinal de cruz. Um convite à conversão dos fiéis. Na primeira missa de cinzas celebrada na Catedral Metropolitana de Belém, o vigário João Paulo Dantas destacou na homilia que esse é um tempo em que somos chamados pela voz do amor de Deus para uma vida mais feliz, longe do pecado. Apesar de sermos muito amados por Deus, apesar de já estarmos caminhando, ainda trazemos pecados, falhas, ainda trazemos muitas imperfeições e precisamos do auxílio divino para que Ele nos ajude a amar mais. No início da quaresma, a igreja também lança a campanha da fraternidade, que esse ano traz no tema as políticas públicas. E você vai ver a seguir, bombeiros buscam por casal que desapareceu após temporal no último fim de semana no Rio. Eles voltavam de um bloquinho. Lama provocada pelas chuvas intensas no Pará impede passagem de veículos e motoristas de caminhões chegam a passar fome. Para pressionar Nicolás Maduro, Estados Unidos anuncia a revogação do visto de 77 pessoas ligadas ao político. O SBT Notícias volta já. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 3h27. Um casal está desaparecido desde o último final de semana, quando um temporal atingiu o Rio de Janeiro. As vítimas estavam voltando de um bloco quando caíram em um rio na Baixada Fluminense. Minha mãe era uma pessoa boa, muito calma, uma pessoa maravilhosa. Nós só queremos ela de volta, por favor, onde quer que ela esteja, da forma que tiver, a gente quer ela de volta. Tânia Cristina de Souza, de 59 anos. Paulo Manuel da Silva, de 58, desapareceram em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. O casal voltava de um bloco e embarcaram em um ônibus que fez um trajeto diferente por causa da chuva. Nesse ponto, eles acabaram sendo arrastados pela correnteza e foram parar no Rio Pavuna. Dona Maria viu tudo de perto, mas não conseguiu ajudar. Primeiro caiu a esposa dele. Ele caiu depois. Ele ainda tentou segurar no ferro, mas a força da água era tanta que levou ele. Eu gritei muito, eu fiquei nervosa, eu passei mal. As ruas ficaram ilhadas.
O rio Pavuna transbordou. Muita gente não conseguiu chegar em casa. A família pede ajuda. Minha irmã sofre de coração, eu sofro de coração e nesse sofrimento, dias passando, daqui a pouco faz uma semana e a gente não tem resposta. A quarta-feira de cinzas foi de muita chuva no estado do Ceará. Em Fortaleza, o temporal provocou muitos estragos. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, no intervalo de 24 horas, foram mais de 50 milímetros de chuva acumulados na capital cearense. Ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. Em uma das principais avenidas da cidade, um ponto de ônibus foi tomado pela água. No centro, passageiros tiveram dificuldades para caminhar pela plataforma de um terminal de ônibus. Em outro ponto, um carro foi engolido por um canal. Por sorte, o motorista não se feriu. O temporal também foi acompanhado de rajadas que derrubaram o telhado de um comércio. Depois que a água baixou, o lixo ficou espalhado pelas ruas da cidade. Tempo instável nesta quinta-feira em todo o país. A chuva ocorre de norte a sul devido à formação de um corredor de umidade que, combinado com o calor, aumenta as possibilidades de temporais. Previsão de pancadas com forte potencial de descargas elétricas desde o Rio Grande do Sul até São Paulo. Nas áreas mais ao norte do Brasil, chove de forma significativa, principalmente entre o Pará e o Ceará. A máxima prevista é de 30 graus em Curitiba, 28 em Goiânia e 31 em Palmas. O calor continua e há risco para temporais em Porto Alegre e Cuiabá. As temperaturas podem chegar aos 34 graus. No Rio de Janeiro tem previsão de chuva rápida e os termômetros atingem os 35. Na capital paulista podem ocorrer pancadas no fim da tarde, máxima de 32 graus. Deve ficar bloqueada até sexta a BR-163 no sentido dos portos de Miritituba, no sudoeste do Pará. A estimativa é do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. As chuvas pioraram ainda mais o estado da precária rodovia. Há centenas de caminhoneiros presos numa longa fila de espera. Muitos reclamam da falta de apoio e dizem estar sem água e comida. Rubens Ferreira Aires viajava com a mulher dele, do Mato Grosso para os portos de Miritituba com uma carga de soja, quando depararam com a situação de crise na BR-163 e a viagem, que deveria durar apenas 4 dias, foi interrompida no 17º dia de sofrimento. Sem comida e sem água, Aires precisa contar com a chuva para preparar o almoço, que já veio de uma doação. Tem umas pessoas passando por aqui que tem um bom coração e doou pra gente arroz, umas bolachas pra gente passar, porque fiquemos logo aqui no Morro Santa Júlia, a 2 quilômetros aqui atrás, 3 dias, sem condições nem de tomar banho. A situação de Reginaldo Martins não é menos crítica e tem a ver com a família. Ele já estava preso na rodovia quando recebeu a notícia de que o pai havia sofrido um infarto. Desesperado, o caminhoneiro tenta convencer os homens do exército de que precisa seguir viagem. Eu estou aqui para brigar por todo mundo, para falar por todo mundo, porque ninguém está aqui porque quer. Todo mundo aqui é motorista profissional. Qualquer um aqui tem capacidade de subir qualquer morro aí com um caminhão vazio. Agora, se tivesse carregado e não está subindo, beleza. Um problema natural. Agora, nessa situação aqui, não, é caminhão vazio. Solta todo mundo aqui e vai embora. Os depoimentos são os mais variados, mas todos têm a ver com o mesmo problema. As chuvas intensas agravaram a situação na rodovia BR-163, que já eram críticas. O tráfego na rodovia é controlado pelo Exército, que está sendo alvo de uma série de críticas. Mensagens pelas redes sociais divulgam que todos os caminhoneiros estão recebendo apoio logístico, alimento e água. Mas eles garantem que isso não é verdade. Nem água a gente está tendo, se quer beber água, fazer comida, tem que aparar a água da chuva. 8 dias longe de casa, e como é que fica? Eles vão ajudar nós? Mal e mal ajuda com pão, com carne moída, só isso. Já tem, creio que cerca de 15 dias que as chuvas não param, né? Da nossa prioridade, ela será pavimentada esse ano, com certeza. E vamos às notícias internacionais. O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou a expulsão do embaixador alemão na Venezuela, que manifestou apoio ao líder da oposição e autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.
O governo deu 48 horas para Daniel Kriner deixar o país. Também nessa quarta, o Sindicato dos Jornalistas Venezuelanos denunciou a prisão do jornalista norte-americano Cody Weddle. Momentos depois, a emissora para a qual o jornalista trabalha noticiou que ele foi solto junto com um assistente. Os dois foram interrogados por agentes de contra-inteligência do regime de Maduro e os equipamentos profissionais dos jornalistas apreendidos. Para aumentar a pressão sobre Caracas, os Estados Unidos anunciaram a revogação de vistos de 77 venezuelanos. Todos são funcionários do regime Nicolás Maduro ou parentes dele. O governo americano ameaça ainda sancionar instituições financeiras estrangeiras que colaborarem com o presidente venezuelano. Mistério em Oklahoma, nos Estados Unidos. A polícia tenta esclarecer o caso de 3 homens encontrados mortos próximo a um lago da cidade. Os corpos foram encontrados no espaço de 2 semanas. A primeira vítima, identificada como um rapaz de 18 anos, foi achada por 2 pescadores. Uma semana depois, o outro jovem foi encontrado. O terceiro corpo é de um homem entre 50 e 60 anos. Nenhum deles tinha sinais de violência. Os investigadores estão fazendo autópsias para tentar descobrir se há alguma ligação entre os casos. Uma senadora norte-americana denunciou que foi violentada quando servia na Força Aérea. A republicana Martha McSally fez a declaração durante uma audiência no Senado sobre agressões sexuais nas Forças Armadas. Ela afirmou que foi estuprada por um oficial da categoria superior quando serviu por 26 anos e não denunciou porque não confiava no sistema. Ainda nos Estados Unidos, um homem que sofre de fibrose cística e está em estado terminal recebeu uma ligação de Donald Trump. Jay Barrett queria ter algum tipo de contato com o presidente antes de morrer e conseguiu graças à irmã dele, que foi às redes sociais. Primeiro ele recebeu a ligação de um dos filhos de Trump e no dia seguinte, do próprio presidente. E você vai ver a seguir, vídeo de conteúdo pornográfico postado por presidente Jair Bolsonaro ganha destaque internacional e oposição quer investigação do Ministério Público. Raio causa incêndio e fogo mata 2 crianças e um homem em Arujá, na Grande São Paulo. Imagens revoltantes. Cadela amarrada pelo pescoço é arrastada por menino numa moto em Belém. A gente mostra já já. E vamos a outras notícias internacionais. Um vídeo divulgado pela polícia da Inglaterra mostra o momento que um novo dispositivo de fumaça anti-roubo impede a ação de 2 criminosos. A dupla quebra a porta de vidro da loja e entra. No momento em que eles usam as ferramentas para acessar o cofre de uma máquina, o dispositivo começa a encher a sala de fumaça. Em poucos instantes, eles não conseguem enxergar mais nada e são obrigados a fugir de mãos vazias. O crime aconteceu no mês passado e o vídeo foi divulgado agora para mostrar a eficiência desse novo tipo de dispositivo. E a Itália devolveu ao México 600 quadros religiosos que tinham sido comprados por um colecionador de Milão. São pinturas dos séculos XVIII e XX. O colecionador italiano que comprou as obras nas décadas de 60 e 70 as deixou em testamento para 2 museus. Ao avaliar as pinturas, os especialistas descobriram que os quadros pertencem ao governo mexicano e fazem parte da história do país. 110 páginas de anotações e cartas do físico Albert Einstein, um dos maiores gênios do século XX, foram integradas ao acervo da Universidade Hebraica de Jerusalém. Os documentos são todos originais, alguns são inéditos, a maioria de cálculos matemáticos, mas há também cartas pessoais. Uma delas, escrita em 1935, é de Einstein para o filho sobre a preocupação dele com a deteriorização da situação na Europa e da ascensão do partido nazista. Os manuscritos farão parte de um acervo de mais de 80 mil documentos do físico. Agora, um dado preocupante que acende o sinal vermelho. O Brasil está entre os 4 maiores produtores de lixo plástico do mundo. Foi o que apontou um levantamento divulgado pela ONG WWF, Fundo Mundial para a Natureza.
A garrafinha e o copo de plástico acompanham o prato cheio na hora do almoço. Ainda tem o canudinho. Eu sei que é um lixo a mais, né? Peguei para poder adoçar o suco, na verdade. O Brasil produz mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. Estamos entre os 4 maiores produtores do mundo, só atrás dos Estados Unidos, China e Índia. A gente vai impactar os oceanos até 2030, que é amanhã. Assim, vai duplicar a quantidade de plástico que está nos oceanos e até 2050 ter mais plástico do que qualquer outra vida marinha. O nosso país também é um dos que menos reciclam este tipo de lixo, apenas 1,28%, bem abaixo da média global. Toda semana, o brasileiro produz, em média, 1 quilo de lixo plástico, o equivalente a uma sacola como essa. Material que pode ser reciclado e muito mais útil do que a gente imagina. Daria para dizer que essa mesa aqui de pebolim e também todos esses móveis de escritório são feitos com tubos de pasta de dente. E essa armação de óculos, além de mais duráveis, eles ainda ajudam o meio ambiente. A ideia foi do Adriano. Ele queria um armário mais durável para os funcionários e descobriu que era possível transformar em móvel os tubos que iam parar no lixo. Não polui o meio ambiente depois de derretido o material, no caso, e aí não ferruja, não pega cupim, uma série de benefícios, né? E de novas ideias. Com essa matéria-prima, o Felipe cria armações de óculos recicláveis. As pessoas adoram quando eu falo que quando elas não quiserem mais o produto, elas podem voltar o óculos e a gente ou vai destinar numa instituição de caridade ou a gente vai destruir a matéria-prima e voltar de novo ao ciclo do processo da fabricação das chapas e dos óculos. Uma boa ideia, hein? Parte do teto do ginásio de esportes Castelinho, em São Luís, no Maranhão, desabou durante um temporal que atingiu a cidade nesta quarta-feira. 2 pessoas que trabalhavam no ginásio, quando a estrutura veio abaixo, escaparam sem ferimentos. Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local e interditaram a área. Na manhã desta quinta-feira, a Secretaria da Infraestrutura e de Esportes do Estado fará uma vistoria para definir como serão feitos os trabalhos de reparo. E a chuva forte destruiu parte de um importante marco da história gaúcha, a Casa do Imigrante na cidade de São Leopoldo. A construção, que já vinha sofrendo com o abandono, agora vai precisar de uma ampla reforma.